Será que aquela história de plantar orquídea na garrafa PET com reservatório de água embaixo realmente funciona ou é só conversa? Pois é, gente, eu tô aqui hoje para mostrar para vocês que sim, vai dar certo, vai funcionar, desde que vocês sigam algumas regras aí, né? Principalmente na hora do plantio e também na hora de cuidar dessa plantinha, o local que você vai colocar, enfim. Vou passar todas as dicas para vocês que gostam de fazer esse tipo de plantio, né? Ter um bom desenvolvimento nas suas plantinhas aí, tá bom? Então, se você tem dúvida, tem uma plantinha que tá desse jeito aqui plantada nisso, né? E não tá indo pra frente, não tá funcionando, acompanha o vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar você. Antes de iniciar, vai curtindo, compartilhando, não esquece de se inscrever no canal para mais dicas e bora pro vídeo de hoje. Eu vou estar fazendo o plantio de uma orquídea aqui, né? Explicando para vocês os cuidados e vou estar mostrando aí, né? Acompanhando aí todo o desenvolvimento da planta que a gente colocar nessa garrafinha aqui, tá bom? Mas enfim, bora lá, bora pro tema de hoje. Então, pessoal, olha só, hoje a gente vai estar fazendo esse plantio, né? E eu já vou estar plantando e explicando para vocês ao longo aí do plantio tudo que vocês têm que saber para ter um desenvolvimento, né? Plantando uma orquídea dessa forma. O que a gente vai estar utilizando de substrato? Pedra, tá? Algumas pedrinhas britas, ó, no meio tem aquelas... arenito, né, no meio, mas você pode usar qualquer tipo de pedra aí, o que importa é ter um pouquinho de pedra para você fazer esse plantio. E como substrato eu vou usar carvão. Se você não gosta de utilizar carvão, pode escolher um substrato da sua preferência, mas é muito importante, nesse tipo de plantio, não coloca substrato que fica úmido por muito tempo, porque senão vai matar a planta, tá? Então é uma coisa muito importante isso. Se você não gosta de carvão, né, não sabe o que usar, usa só a pedrinha mesmo, mas evita qualquer tipo de substrato que vai manter a planta úmida por muito tempo, porque ali dentro já vai ter água parada, né, para a planta desenvolver. Então, se aquilo ali ficar mantendo umidade demais no substrato, vai apodrecer a orquídea, tá? Então, sempre para começar aí substratos que vão secar bem rápido, tá bom? Vou utilizar hoje para fazer o plantio essa Phalaenopsis que eu tenho aqui. A gente vai estar fazendo o plantio dela dessa forma. É legal, gente, mais fácil assim, geralmente, né? As plantas desenvolvem melhor orquídeas que gostam de um pouco mais de umidade, tá? É bom vocês evitarem estar fazendo o plantio desse jeito, de dendróbium, plantas assim que não gostam de tanta umidade, às vezes não vai dar muito certo, tá? Então, assim, minha opinião que eu tô dando aqui pra vocês, né? Escolham plantinhas que gostam de um pouquinho mais de umidade, porque assim o desenvolvimento vai ser perfeito. Outra coisa, não coloca planta que precisa de ficar no sol muito quente. Se você pegar uma orquídea, por exemplo, um dendróbium, colocar nisso aqui e pegar ele e colocar lá no sol pleno, aquela água ali vai esquentar demais, vai abafar o substrato e pode acabar cozinhando aí as raízes da planta, tá? Então, sempre plantinhas que não precisam de um sol tão forte, né, para não esquentar tanto, que assim vocês vão ter um bom desenvolvimento. Então, é legal, Phalaenopsis, Bulbophyllum vai dar super certo, né? E aí vocês podem estar olhando aí as plantinhas que vocês têm. Oncidium também funciona e fazendo esse plantio assim vai funcionar. Mas enfim, vamos lá. Para a garrafa, vocês vão precisar de 2 garrafinhas, tá? É bem importante que não seja uma garrafa muito grande, porque a gente vai seguir a mesma regra do plantio normal. Não pode ser vaso grande demais e a garrafa é a mesma coisa. Vocês vão estar cortando um assim, ó. Simplesmente a boca dela ali, né, com o tamanho aí, formando um vasinho para a planta e furando o fundo, tá? É importante furar bastante o fundo aqui dessa primeira garrafa maior. Depois a gente vai pegar uma outra igual, tem que ser igual porque vai encaixar uma na outra, tá? E a gente vai fazer o fundinho dessa garrafa, né, que vai ser o reservatório de água. Esse fundinho, ele é menorzinho, vocês podem ver. E aqui, ó, é bem importante vocês definirem um lugar que vai ser o nível da água e fazer vários furinhos, tá, ao longo aí, ó, para a água não ultrapassar esse nível aqui. Porque se você pegar, colocar de qualquer jeito ali, ó, enfiar desse jeito aqui, né, e fechar tudo e não ter nenhum buraquinho para a água sair, ela vai encharcar a planta inteira. Então tem que ter esse nível aqui de água, faça vários buraquinhos aí, furinhos menores, tá? Não faz furo muito grande não, para não entrar mosquito e dar dengue nem nada do tipo, tá? Então tem que ser furinhos bem pequenininhos para não ter perigo de entrar nada ali dentro, né, e não acabar dando problema aí para você, tá bom? Então, furinhos pequenininhos, pode fazer vários ao longo, vocês podem ver aqui, ó. Eu fiz vários furinhos ao longo aí, ó, desse reservatóriozinho, né? Não precisa ser só um. É bom colocar vários, porque aí ele já drena a água bem rápido e não vai ficar nada encharcado ali no substrato, tá? O que vocês vão fazer? Depois de cortar uma parte maior, outra menor, essa maior fazer vários furos no fundo e a menor vários furos na bordinha, no fundo dessa aqui não, tá, gente? Essa aqui ela vai ficar, ó, inteira, os furinhos é só nas bordas. Vocês vão estar encaixando aqui, ó.
é importante vocês medirem aí mais ou menos o lugar que vocês vão fazer esses furinhos aqui para o nível da água. Porque, olha só, o fundo daquele vaso que vai ficar lá dentro, tá vendo? Da garrafa que vai ficar lá dentro, ele não pode ficar abaixo de onde vocês fizeram esses furinhos, porque se fizer isso, a água vai ficar empoçada ali dentro do substrato. E a gente quer aqui, ó, que isso aqui só mande uma umidade, né, legal ali para o substrato, para a planta desenvolver, mas nunca encharque ele. Então, se você, por exemplo, pegar ela e afundar ela lá embaixo e fazer os furos aqui em cima, não vai funcionar, porque a planta vai ficar com as raízes um pedação ali dentro da água. Então é legal fazer isso aqui, ó, o nível sempre dessa forma aqui, tá vendo? Ali, ó, já tá o fundo da garrafa de dentro e aqui, ó, bem quase no nívelzinho mesmo, a gente já tem os furinhos para a água não ultrapassar isso aqui. Depois que vocês fizeram isso, ó, vocês vão encaixar aqui e passar um arame aqui, ó, amarrando pelo menos 2 lados para não soltar, porque esse aqui de baixo vai pesar, porque vai ter água, né? E se você só encaixar assim, ó, quando você molhar vai cair. Então, ó, fez isso aqui, faz alguns furinhos aqui, ó, passa um aramezinho e amarra em 2 lados da garrafa, tá? Para ela ficar bem firme e bem segura, tá bom? Olha só, gente, ó, já passei o arame, igual eu falei pra vocês, tá vendo? Um de um lado, outro do outro, já tá perfeito. O que importa é deixar firme para isso aqui não ficar se soltando, tá? Então, ó, a gente já montou o nosso vasinho e agora a gente vai passar para a parte do plantio, né, da orquídea. Como que a gente vai estar fazendo, ó? Igual eu falei para vocês, aquela parte ali de baixo, né, não pode ter muito contato com a água. Então, para a gente isolar um pouquinho aquilo ali, o substrato que você for utilizar com a água que vai ficar embaixo, a gente usa algumas britas, tá? Algumas pedrinhas aí, ó. Então, vocês vão fazer uma camadinha de pedra, tá? Ó, fez uma camadinha de pedra, agora é só posicionar a planta simplesmente, ó. Pegou ela, vou estar plantando uma Phalaenopsis igual eu falei para vocês. Tá? Já medi aqui o tamanho, vocês podem ver que ficou bem legal. Não ficou grande demais e nem pequeno demais, né? Olha só, ficou bem legal. E aí agora a gente vai amarrar a planta. Então vou ter que fazer outro furinho aqui e amarrar aquele rizominha dela ali, tá vendo? Então, ó, se você tem algum aí que tá com haste floral, deixa um pedacinho da haste para você amarrar, né? Organizar aí, mas o que importa é que a planta fique firme ali dentro. Ela não pode ficar bambeando para os lados, porque senão não vai funcionar, ela não vai desenvolver, tá? Olha só, pessoal, vou utilizar uma abraçadeirinha de plástico para firmar, tá vendo? Então, ó, eu passei aqui, fiz 2 furinhos e passei ali no tronquinho da planta, né? Pra gente poder fixar ela e ela ficar bem firmezinha e bem posicionada aí dentro do nosso vasinho, tá? Ó. Então, simplesmente agora a gente vai amarrar ela aqui para completar com o substrato, que é uma parte muito importante na hora de for completar com o substrato, porque dependendo do jeito que você colocar, pode ser que não funcione muito bem, tá? Então, ó, vamos posicionar ela aqui. Ela ficou mais ou menos dessa forma aí, tá? Ó. Já posicionamos a plantinha, seria legal colocar ela mais deitadinha, tá, gente? Se vocês conseguirem aí, ó, arruma um jeitinho de colocar ela mais deitadinha. Eu acho que vai funcionar da seguinte forma, quer ver? Eu amarrei aqui, agora eu vou passar uma outra aqui, ó, segurando ela mais pro ladinho, tá vendo? Pra ela não ficar muito em pé, porque senão fica muito água empoçada aqui no meio. Mas enfim, vamos lá. Deixa eu pôr o substrato pra gente ver como que fica. Ó, amarrou a planta, ela já ficou firme. O que que a gente vai fazer agora? Completar com o restinho da pedra que a gente utilizou, tá? Ó, coloca um pouquinho ali da pedra para poder segurar a planta. E aí eu vou utilizar alguns pedacinhos de carvão. É importante que o substrato que vocês utilizarem aqui seja pedaços grandes, tá? Pedaço pequeno demais não vai funcionar muito bem, tá bom? Então, ó, deixa eu ver se dá para encaixar um pedacinho aqui para deixar ela mais tombadinha pro lado, ó. Vamos ver aqui se vai funcionar. Acho que ele não vai dar não, pera aí. Vou ver se eu arrumo aqui, gente, pera aí. Olha só, gente, consegui posicionar ela, coloquei alguns pedacinhos de carvão aqui, tá vendo? Para deixar ela mais deitadinha pro lado, ó. Então é uma posição bem legal vocês colocarem elas assim, no caso que você for plantar uma Phalaenopsis, né? Se for essas outras orquídeas, o plantio segue do mesmo jeito, tá, gente? Espaço para frente dela crescer, a traseira encostada aqui na beiradinha do vaso, é a mesma coisa, o que muda é só o vasinho que a gente vai colocar e o jeito, né, de cuidar dela aqui desse jeito, entendeu?
Então a gente simplesmente já fez o plantio, colocou alguns pedaços aí de carvão, né, como substrato. É legal vocês deixarem um pouco de raízes mais livres assim, não exagerar muito em substrato pequenininho demais, tampar demais a planta, porque lembra que aqui vai ficar sempre umidade para ela. Então se você colocar pedaços muito pequenos de substrato, colocar esfagno aí no meio, não vai funcionar. Aquilo ali vai ficar sempre úmido e vai apodrecer a planta. Então, ó, depois de tudo organizado, ela já tá plantada, tá bem firme, tá vendo que ela não tá caindo para os lados, ó. Aqui ficou bem firme também esse fundo. E agora é simplesmente só, né, cuidar dela certinho aí. E igual eu falei pra vocês, não é legal colocar orquídea que gosta de sol muito forte, tá? No caso das Phalaenopsis, elas vão ficar aqui no sombrite de 70%, né? Então o sol é mais filtrado, não é tão forte e vai dar super certo, não vai ter problema nenhum. Vocês podem ver que as raízes não ficaram em contato direto com a água que vai ficar aqui no fundo. Depois eu vou colocar água para vocês verem, mas o importante é isso, gente, não deixa as raízes aqui, ó, em contato direto com a água. Caso a planta vai se desenvolvendo e desenvolva raízes ali na água para poder sugar a umidade, perfeito, não tem problema não. Mas pegar uma plantinha e já colocar aqui com as raízes em contato direto não é muito legal, pode acontecer de apodrecer, tá bom? Então, ó, plantio feito, vocês podem ver várias raizinhas aí livres. Deixa eu focar o celular, que ele é meio ruim de foco. e a plantinha bem firme, né? Então, ó, é bem legal plantar desse jeito, porque a gente consegue também observar todo o desenvolvimento da planta, né? Consegue observar aí quando vai precisar molhar novamente. Enfim, e aí plantando desse jeito, igual eu falei para vocês, a água vai ficar aqui, vai manter isso aqui mais úmido e vocês podem regar menos, não tem necessidade de ficar regando demais, né? A planta desse jeito, por mais que as raízes estão um pouco livres, porque se você ficar exagerando demais na umidade, como já tem umidade aqui embaixo, não dá muito certo, tá? Então, evita plantar principalmente dendrobium desse jeito. Cattleya até funciona, até dá certo, se vocês seguirem essas dicas aí, né? E tomarem cuidado com a umidade para não ficar nada excessivo ali dentro. E agora dendrobium, essas plantas que vão em um sol muito forte, igual eu falei, não é legal porque aquilo ali esquenta demais e pode acabar, né, conforme o sol for ficando muito quente, pode acabar esquentando e danificando aí algumas raizinhas, tá? E aí desse jeito aqui, nesse sombreamento de 70%, como o sol não esquenta tanto, a planta vai conseguir se desenvolver perfeitamente. Pode colocar em apartamento, o pessoal que mora em apartamento tem dificuldade com umidade para orquídea, é legal essa ideia, né, esse tipo de plantio, mas sempre seguindo aí essas dicas, tá? Não utiliza, gente, aquele substrato pronto de orquídea que vende em floricultura para fazer isso aqui não, porque não funciona, não vai dar certo, aquilo ali vai manter a umidade e vai apodrecer a planta. Então, às vezes, se você tem uma plantinha que está desse jeito aqui, plantada dessa forma, não está desenvolvendo, pode ser o excesso de umidade, pode ser o tipo de substrato que você utilizou. Então, para plantar assim, nunca usa o esfagno, nunca usa chip de coco, tá? E é bom utilizar ou pedra com carvão. Se quiser colocar um pouquinho de casca de pinos no meio, pode, tá? Mas não exagera demais não, porque ela mantém também um pouco de umidade, tá? Mas enfim, é isso aí. Agora é só pegar ela, eu vou amarrar ela só nesse cantinho assim, tá vendo? Pra gente pendurar ela dessa forma, ó, vai ficar muito legal. Não vai ficar tanta água ali no fundo, mas vai ter uma certa umidade ali pra planta continuar se desenvolvendo. Então o plantio tá feito, é simplesmente isso, muito fácil, adubação normal, tá? Não muda nada em relação à adubação, é só mais as regas e a luminosidade mesmo, que tem que tomar cuidado, igual eu falei pra vocês. Mas enfim, ao longo do desenvolvimento dessa planta aí, eu vou estar mostrando pra vocês tudo que acontecer com ela, todas as raizinhas novas que forem surgindo, porque aqui dá pra gente ver claramente tudo que ia acontecer com o enraizamento da planta, né? Enfim, é isso aí, gente. Ó, com o tempo é normal dar algum musgo aqui, ficar meio verde, mas não tem problema não. Desde que você faça os furinhos bem pequenininhos, não precisa se preocupar, tá bom? E aí também quando der lodo ali, né, ficar meio esverdeado, também vai ter algum nutriente aí para a planta, ajuda também, né, enfim, é bem legal esse tipo de plantio, porém, a gente tem que tomar, né, esses cuidados aí simples e básicos que eu passei para vocês. Agora eu vou colocar água aqui para vocês verem como que vai funcionar esses furinhos aqui. Gente, uma coisa importante também, depois que vocês fizerem esse plantio, é bom vocês molharem só no próximo dia, tá? Geralmente é melhor molhar no próximo dia para não ter nenhum tipo de problema, mas como eu tô gravando aqui mostrando para vocês, eu já vou jogar água aqui agora, né? Para vocês verem aí como que vai funcionar, ó. Então quando a gente vir aqui e molhar a planta, tá vendo, ó? Pode encher a mais ali,
do que aqueles furinhos, ó, mas eles vão ser uma camada aí de drenagem, vamos dizer assim, esses furos, né? E não vai deixar aquela água empoçada. Eu vou estar colocando ela dessa forma aqui, né? Então sempre que eu molhar, o excesso vai sair e vai ficar ali, ó, só um pouquinho de água mesmo, tá vendo? Que já tá saindo ali do fundinho que a gente fez, ó, igual eu falei pra vocês, ó. Não vai ficar totalmente em contato com a umidade aquilo ali. E assim você tem um desenvolvimento legal nas suas plantinhas, a umidade na quantidade certa, sem exagerar, mas ó, lembra do substrato, tá? Eu aconselharia pedaços de carvão por cima, igual eu fiz aqui, e brita por baixo. Se você não gosta do carvão, a brita pura, tá? Não fica colocando aqueles outros substratos não, porque pode ser que não funcione muito bem, tá bom? Mas enfim, é isso aí, gente. Agora eu vou colocar ela ali no cantinho dela e conforme ela for desenvolvendo, igual eu falei, eu vou mostrando pra vocês, tá? Só para explicar, esclarecer uma coisa aqui pra vocês, gente, pode pegar sol? Pode. Se não pegar sol, a planta não vai desenvolver, tá bom? Isso é muito importante. Então, tem que colocar no ambiente de sol. Só não pode pegar isso aqui e colocar lá fora, no sol pleno, praticamente do meio-dia, porque, igual eu falei, vai esquentar muito, tá? Então, desse jeito aqui, ó, no sombrite aqui de 70, pega só o dia inteiro, ela vai ficar aqui, vai desenvolver perfeitamente. O que não pode é um sol pleno, né, um sol forte demais, e no caso dos dendróbios isso não funcionaria muito bem, porque na época do estresse hídrico a gente teria que tirar essa parte de baixo, porque eles não podem muita umidade, né, e a gente coloca no sol pleno para que eles floresçam, então por isso que não vai funcionar muito bem também, né. Enfim, é isso aí, gente. O vídeo de hoje era esse, eu espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês aí de alguma forma, né, quem gostou, curte, compartilha, não esquece de se inscrever no canal para mais dicas e também de ativar o sininho de notificação para sempre que eu mandar vídeos novos vocês receberem, tá bom? Qualquer dúvida deixa aí nos comentários, um beijão pra todos, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!